The History of the English Language. A história da língua inglesa. The English Language. Independentemente das muitas línguas em que se tem a sorte de ser fluente, o inglês ocupa seu lugar como uma das formas de comunicação predominantes no mundo, com influências que se estendem por mais de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta. Peculiaridades e inconsistências à parte, a história em torno da sua ascensão monumental e fascinante é rica. E enquanto prometo ser breve, você pode acabar ouvindo uma coisa ou duas que podem estimular seu interesse em estudar inglês com o professor canadense. Onde tudo começou. Muitos de vocês serão perdoados por pensar que estudar um curso de inglês consiste em gramática mais do que qualquer outra coisa. Embora a gramática desempenhe um papel ao fazer cursos para melhorar o inglês em geral, é apenas uma pequena parte do currículo geral em que a pessoa fica imersa em uma história que foi parcialmente influenciada por mitos, batalhas e lendas, por um lado, e o cotidiano funcionamento de suas várias classes sociais, por outro. A própria língua inglesa realmente decolou com a invasão da Grã-Bretanha durante o século V. 3 tribos germânicas, os jutos, saxões e anglos, procuravam novas terras para conquistar e atravessarem o Mar do Norte. Deve-se notar que a língua inglesa que conhecemos e estudamos através de vários cursos de idiomas hoje, ainda não havia sido criada, pois os habitantes da Grã-Bretanha falavam vários dialetos da língua celta. Durante a invasão, os bretões nativos foram expulsos para o norte e oeste, em terras que agora chamamos de Escócia, Irlanda e País de Gales. A palavra Inglaterra e inglês originou-se da palavra inglesa antiga, Angla Land, que significa literalmente a terra dos anglos, onde eles falavam Englisk. Inglês antigo, do 5º ao 11º século. Albert Baugh, um notável professor de inglês da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, observa entre seus trabalhos publicados que cerca de 85% do inglês antigo não está mais em uso. No entanto, elementos sobreviventes formam a base da língua inglesa moderna hoje. Inglês da Idade Média. Foi durante esse período que a língua inglesa e, mais especificamente, a gramática inglesa começaram a evoluir com atenção especial à sintaxe. A sintaxe é o arranjo de palavras e frases para criar frases bem formadas em um idioma. E descobrimos que, enquanto o governo britânico e os seus cidadãos ricos anglicizaram o idioma, as influências normanda e francesa permaneceram com o idioma dominante até o século XIV. Um fato interessante a ser observado é que esse período foi atribuído à perda de terminações de caso, que acabou resultando na substituição de marcadores de flexão por recursos mais complexos da língua. As terminações de caso são um sufixo em um substantivo, pronome ou adjetivo flexionado, que indica sua função gramatical. Inglês tardio médio. Foi durante o século XIV que um dialeto diferente, conhecido como East Midlands, começou a se desenvolver em torno da área de Londres. Geoffrey Chaucer, um escritor que passamos a identificar como o pai da literatura inglesa e autor dos amplamente renomados Contos de Canterbury, foi muitas vezes anunciado como o maior poeta daquela época em particular.
Foi através de suas várias obras que a língua inglesa foi mais ou menos aprovada ao lado das do francês e do latim. Embora ele continuasse a escrever alguns dos seus personagens nos dialetos do norte. Inglês tardio médio 2 foi em meados de 1400 que o padrão Chancery English foi criado. A história diz que os funcionários que trabalhavam para a chancelaria em Londres eram influentes em francês e latim. Era o trabalho deles preparar documentos judiciais, oficiais e, antes da década de 1430, ambas as línguas mencionadas eram usadas principalmente pela realeza, pela igreja e pelos britânicos ricos. Inglês da Era Moderna. As mudanças na língua inglesa durante esse período ocorreram entre o século XV e meados do século XVII e significaram não apenas uma mudança na pronúncia, vocabulário ou gramática em si, mas também o início do Renascimento inglês. O Renascimento inglês tem fundamentos muito mais silenciosos do que seu primo pan-europeu, o Renascimento italiano, e brotou durante o final do século XV. Foi associado ao renascimento dos movimentos sociais e culturais e, embora lento para ganhar força durante as fases iniciais, celebrou as alturas da glória durante a era elisabetana. Inglês moderno. A Revolução Industrial e a ascensão do Império Britânico durante os séculos XVIII, XIX e XX viram a expansão da língua inglesa. Os avanços e descobertas em ciência e tecnologia durante a Revolução Industrial viram a necessidade de novas palavras, frases e conceitos para descrever essas ideias e invenções. Devido à natureza desses trabalhos, cientistas e estudiosos criaram palavras usando raízes gregas e latinas, por exemplo, bactérias, histologia, nuclear e biologia. Você pode ficar chocado ao ler que essas palavras foram criadas, mas pode-se aprender uma infinidade de novos fatos através de cursos de inglês, como você está fazendo neste momento. Inglês no século XXI. Se alguém se esforçar para estudar vários cursos de inglês ensinados hoje, quais não encontraríamos semelhanças imediatas entre o inglês moderno e o inglês antigo? A gramática inglesa tornou-se extremamente refinada, onde exemplos vivos perfeitos seriam o da atual família real britânica. Isso deu a muitos a ideia de que falar inglês corretamente é um pouco arrogante. Antes de zombar, pense no que acabou de ler. A história básica e o desenvolvimento de uma linguagem que literalmente surgiu das brasas de guerras travadas entre civilizações ferozes. Imagina o que os nossos descendentes passaram, suas provações e tribulações, sua disposição de desistir de tudo para alcançar a liberdade de expressão e expressão. Talvez você seja fã de Shakespeare, talvez esteja mais sintonizado com John Milton ou J.K. Rowling. Tudo o que você gosta, esses autores, poetas e dramaturgos dão vida a mais do que apenas palavras em uma página. Com eles vem uma história viva que continua a evoluir até hoje, a língua inglesa. Bons estudos a todo mundo, and let's have fun. Thank you very much. Joseph Robert, professor canadense de inglês aqui, falando see you next time.